Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, ontem nós tivemos um problema na transmissão do nosso culto Palavra Viva, por conta da nossa internet. Não foi possível transmitir a mensagem de Deus para os nossos corações. Por esse motivo que eu estou agora gravando, agora aqui na parte da manhã, são 11 horas e 28 minutos, e eu gostaria de deixar essa mensagem para o seu coração nesta manhã. Hoje eu pretendo pregar uma palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, a partir do verso 11. E eu vou ler para todos nós, nesta manhã, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora o morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão e, ao pararem os que o levavam, ele disse: Moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Louvado seja Deus pela sua palavra. Meus queridos, hoje eu gostaria de tratar com vocês o tema quando tudo parece não ter mais saída, quando tudo parece estar perdido. É assim que nós nos sentimos muitas vezes. Parece que chega um momento da nossa vida, dada as circunstâncias que nós estamos envolvidos, de que tudo parece que está perdido. Eu quero olhar para esse texto hoje, olhar para essa história, que é uma história muito impactante. Eu me lembro que quando eu me converti, logo no começo da minha conversão, eu ouvi uma palavra a respeito, uma pregação a respeito dessa passagem bíblica. E eu confesso aos irmãos que desde lá, há mais de 20 e tantos anos, que quando eu vou preparar uma palavra, aquela que eu ouvi naquela época, ela soa tão forte ao meu coração que é muito difícil desvincular dela para trazer outros princípios e tudo mais, e trabalhar numa outra direção nesta palavra. Mas eu louvo a Deus por esta palavra, porque ela nos instrui, sobretudo, nos revela a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria, então, de olhar para essa história. E quando nós olhamos para essa história, nós vamos conseguir entender algumas coisas que são primordiais para a nossa vida. Eu vejo Jesus sempre envolto a pessoas. O interessante é que, não nessa tradução, que é Almeida do século 21, mas numa tradução mais
tradicional, que nós chamamos de atualizada, o texto começa dizendo que em dia subsequente. Deixa eu explicar isso para você. Jesus, no dia anterior, estava na cidade de Cafarnaum. E na cidade de Cafarnaum, Jesus curou o servo de um centurião. E todas aquelas pessoas que estavam ali, que presenciaram este fato, agora estão caminhando com Jesus caminho afora. Lucas começa a sua narrativa aqui agora nessa passagem bíblica específica, dizendo em dia subsequente, ou seja, um dia depois do acontecimento na cidade de Cafarnaum. Jesus agora vai entrando na cidade, numa pequena cidade chamada Naim. E as pessoas que presenciaram o milagre lá em Cafarnaum estão andando com Jesus. Então, o texto vai dizer, versículo 11, que Jesus seguia com seus discípulos e uma grande multidão os seguiam. Acompanhava o Senhor Jesus e acompanhava os discípulos de Jesus. Mas a Jesus, é claro. Mas o texto diz que quando Jesus se aproximou da porta da cidade, porque era assim, naquela época, as cidades eram muradas, todas elas muradas, e tinha apenas uma entrada e saída. Então, necessariamente, quem chegasse na cidade passava por aquele portão, e quem saía também passava por aquele portão. E os cemitérios eram construídos fora da cidade. É por isso que quando Jesus se aproxima da porta da cidade, o texto diz, Lucas nos revela, que lá de dentro da cidade estava saindo uma outra grande multidão. Essa multidão estava conduzindo um cortejo fúnebre, filho único de uma viúva. E as duas multidões se encontraram na porta da cidade. Interessante isso. A multidão que caminhava com Jesus era uma multidão feliz, era uma multidão esperançosa, era uma multidão que caminhava porque caminhava com Jesus porque estavam vendo os milagres que Jesus operava e as palavras que Jesus proferira. Eles estão ali firmes, seguindo ao Senhor Jesus. Mas a outra multidão, a multidão que sai de dentro da cidade, é uma multidão que carrega em si a desesperança, que carrega em si a tristeza, porque estavam conduzindo o filho único de uma viúva para o enterrarem. Eu fico impressionado com esta passagem bíblica por tudo que a envolve. Primeiro, se nós pensarmos numa viúva, nesta época, as viúvas eram quase que marginalizadas. As viúvas eram deixadas à margem da sociedade. As viúvas sofriam porque não recebiam nenhum apoio do Estado, do governo, não havia nenhum tipo de sustento. As viúvas eram rejeitadas nos serviços cerimoniais, nos cultos, porque alguns até entendiam que aquele estado
O fato daquela pessoa ser viúva, de alguma maneira, ela estava sob o castigo de Deus. E era muito difícil para uma viúva sobreviver de maneira digna nesta época que nós estamos falando. É por isso que nós vamos encontrar muitas vezes na palavra de Deus uma ordem para cuidar dos órfãos, uma ordem do Senhor para cuidar das viúvas e também dos estrangeiros. Meus queridos irmãos, veja bem, acompanhe comigo toda a circunstância que envolve este encontro dessas duas multidões. O texto bíblico diz que as duas se encontram. Se por um lado a vida, por o outro a morte. Se por um lado a alegria, por outro a tristeza. Mas essas duas multidões se encontram e o Senhor Jesus operou nesse dia mais um milagre. Eu queria dizer para você que me ouve agora nesse momento, de que aquilo que Jesus fez por esta viúva neste dia pode fazer pela tua vida hoje. E o que é que Jesus fez para esta viúva? O verso de número 13 vai nos dizer que quando o Senhor Jesus a viu esta mulher, ele se encheu de compaixão. Nós sabemos o que é compaixão. Compaixão é sentir a dor que o outro está sentindo. E só pode sentir a dor que o outro está sentindo quem já passou pelas mesmas circunstâncias. Mas aí você pode dizer para mim, mas pastor, Jesus não passou por esta circunstância. Mas é o Senhor, mas é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que nos visitou. E Jesus sabe exatamente qual é o tamanho da dor que nos envolve. Jesus sabia o tamanho da dor que estava no coração e na alma desta mãe que agora conduz o seu único filho para o cemitério. E Jesus diz para esta mãe: não chores, não chores. Queridos, estas palavras, não chores, todo pastor sabe, pastor de formação, sabe que não são palavras que você diga para as pessoas que estão ali vivendo o luto, vivendo a dor, vivendo o sofrimento de ter que velar e enterrar um ente querido. Porque este é o momento de choro. Este é o momento das pessoas rasgarem o coração em pranto, botar para fora tudo aquilo que está preso no peito. E Jesus, ele diz estas palavras para esta mulher, para esta viúva: não chores. Mas é claro, nós somos humanos, somos limitados. Jesus pode assim fazê-lo porque é o Senhor. E Jesus, quando diz para esta mulher, não chores, Jesus tinha a intenção, e claro, podemos ver no resultado final, de fazer alguma coisa concreta, de não ficar apenas nas palavras, mas sobretudo de agir poderosamente na vida desta mulher sofrida, desta mulher que agora, com toda a certeza, alimenta uma desesperança na sua alma. Sabe por quê? Porque
o texto não diz a idade deste menino, mas diz que era um moço, era um jovem. E talvez a sua mãe colocasse muita expectativa na vida deste menino, que quando ele começasse a trabalhar, poderia mudar o quadro, talvez de miséria, que estava instaurado na vida desta família. E aquele filho representava, claro, uma companhia, representava alguém que ela poderia confiar a seu filho, mas sobretudo, não sobretudo, mas também alguém que pudesse dignificar a família e tirar a família de um estado de miséria. Mas agora essa mãe está seguindo para o cemitério para enterrar o seu filho. E por isso que talvez um dos sentimentos mais presentes na alma desta mulher, no coração desta mulher, era agora a desesperança e o desespero. Mas Jesus diz para ela: não chores. E quando Jesus diz para ela: mulher, não chores, logo em seguida, o texto diz no verso de número 14, que Jesus se aproxima e toca no caixão, e quando ele toca no caixão, aqueles que conduziam pararam. Eles pararam e Jesus agora diz para o menino, para o moço: eu te digo, levanta-te, levanta-te. Jesus é especialista em levantar aquele que está caído. Eu não sei como você está nesses dias. Eu não sei como você tem passado nesses dias, mas eu quero dizer para você que Jesus, ele pode nos levantar. Jesus tem poder para isto. Jesus é o Senhor. E quando ele ordena, a morte retrocede e a vida brota. Eu fico tentando imaginar esse exato momento. As duas multidões ali, alvoroçadas, ali na porta da cidade de Naim. E de repente Jesus toca no caixão, e nós sabemos que pela lei cerimonial judaica, ninguém podia tocar no morto, tocar em caixão, sob pena de se tornar impuro e ter que passar pelo cerimonial com o sacerdote para purificar-se. Mas Jesus, é o Senhor. E ele toca no caixão e ele ordena para que o menino se levante. E Lucas diz que aquele que estivera morto sentou-se e começou a falar. Eu não sei o que esse menino começou a falar, mas Lucas diz que ele falou. E eu fico tentando imaginar aquelas pessoas ali, ao verem aquele menino agora sentado e falando, talvez perguntando: o que é que está acontecendo? Por que todo esse alvoroço? Para onde que vocês iriam me levar? O que significa tudo isso? Talvez estas seriam possíveis palavras do menino. Ou talvez: cadê a minha mãe? Cadê a minha mãe? Quem é este homem? Mas o fato é que o menino agora se levanta, e o verso de número 15 diz que ele começou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. Aqui está uma outra especialidade de Jesus. Eu queria que você pensasse agora, meus queridos irmãos, que vocês pensassem
o que é que em algum momento da vida de vocês, por ação de pessoas más, por inabilidade sua mesma, talvez por não entender o momento da sua vida, talvez ignorando alguns preceitos, até mesmo da palavra de Deus, o que é que em algum momento da vida você perdeu ou foi subtraído de você? O que é que hoje você, fazendo uma pequena reflexão de si mesmo, da sua história, da sua vida, o que é que você pensa que Jesus poderia restituir a você? Outro dia eu encontrei uma pessoa e nós paramos para conversar por alguns minutos. E essa pessoa me disse assim: pastor, eu perdi a alegria da salvação. E eu disse para ele: Jesus pode restituir esta alegria. Precisamos confiar nele, precisamos se entregar, precisamos buscá-lo de todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Eu sei que se nós começarmos a olhar para tudo ao nosso derredor, nós vamos nos desmotivarmos, vamos ficar desmotivados. Vamos ficar perplexos das coisas que iremos ver. E talvez, se nós ficarmos apenas olhando para as circunstâncias à nossa volta, nós entremos em desespero. Viver é um presente de Deus, mas viver não é uma tarefa fácil, sobretudo nesse tempo que nós vivemos, meus amados irmãos. Mas eu quero convidar você, nesse dia, a tirar os olhos das circunstâncias que muitas vezes são aterradoras e colocá-los em Jesus Cristo. Jesus é aquele que se compadece de cada um de nós, porque sabe exatamente o tamanho da dor que está em nosso coração. E Jesus não é apenas uma pessoa que torce para a nossa vida dar certo. Jesus é aquele que age eficazmente. Jesus é aquele que age poderosamente na nossa vida e pode mudar os rumos da nossa história completamente. Este é o Senhor Jesus Cristo. O que é que hoje precisa ser restituído à sua vida? Jesus pode fazê-lo. Jesus pode transformar o choro em alegria. Jesus pode transformar o desespero em esperança. Jesus pode transformar a morte em vida. Ele é o Senhor. Precisamos confiar nele. E o interessante é que eu estou dizendo confiar nele, mas se nós olharmos apuradamente para esse texto, nós não vamos ver esse tipo de sentimento, de atitude na vida desta mãe. Esta mãe, ela apenas conduz o seu filho para o lugar da sua sepultura. E o texto não diz, a história não revela que essa mãe, Jesus perguntou para ela se ela tinha fé, se ela confiava nele e tudo mais. Jesus apenas se compadeceu dela. Jesus declara uma palavra, e esta palavra, não chore, sobretudo, é uma declaração de amor por parte de Jesus. E logo em seguida Jesus age, tocando, parando aquele cortejo. Eu quero dizer
que Jesus tem poder e autoridade para parar toda e qualquer ação destruidora nas nossas vidas. Ele pode parar. Ele tem autoridade. Ele tem poder para parar. O que é, meus queridos irmãos, que hoje você olhando para dentro da sua alma, buscando lá as histórias que você já viveu, o que é que hoje Jesus precisa interromper e restituir a sua vida? Pense nisso. O texto vai terminar com medo e alegria. Medo, as pessoas ficaram assombradas de tamanho poder que Jesus operara. O texto diz, versículo 16, então o medo dominou a todos. Talvez o medo de ver aquele menino agora em pé, sentado e falando, mas talvez o medo do próprio Senhor Jesus Cristo, pelo tamanho da demonstração do poder que ele operara ali no meio de todos, à vista de todos. Mas o texto diz que, mesmo dominados pelo medo, eles glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E essa notícia é espalhada por toda a circunvizinhança. Eu quero dizer que, se hoje, eu e você que conhecemos a Deus, se nós nos rendermos profundamente ao Senhor e confiarmos nele, ele vai agir e todo mundo vai ver o que ele fez nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai amado, obrigado, Jesus, por esta história chegar até nós nos dias de hoje. Ela é a verdade. Ela demonstra o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor tem interesse na história do ser humano. Afinal de contas, o seu nascimento, a sua vida e a morte na cruz do Calvário, ela só tem sentido porque o Senhor se entregou para nos redimir, para nos salvar, para trazer vida nova a cada um de nós. E nesse dia, Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor nos ajude. Nos ajude, ó Deus, a olharmos para o Senhor, a buscarmos no Senhor conforto, consolo e, acima de tudo, confiança para seguirmos em frente. Porque as circunstâncias que envolvem as nossas vidas são tão destruidoras e poderosas que muitas vezes ficamos até impossibilitados pelo medo, pelo assombro de erguer nossos olhos para contemplar o Senhor. Por isso, Deus, nesse dia, nós pedimos, ó Deus, se há algum curso de morte na vida de alguém, o Senhor tem poder para interromper e trazer a vida. Assim, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados irmãos, fiquem com esta palavra de Deus para os vossos corações. E nós nos encontramos agora no domingo, logo à noitinha, no nosso culto de Natal. Venha, participe conosco, em nome do Senhor Jesus.